Recentemente tenho percebido que a irmã Jiang, responsável por nosso grupo, não faz trabalho prático. Há alguns problemas no grupo que ficamos mencionando para ela, mas que ela ainda não tratou. Algumas irmãs compartilharam suas ideias com ela, mas nada mudou. Isso está impactando o trabalho do nosso grupo agora. Por isso quero conscientizar os líderes disso. Mas tenho algumas ressalvas. Eu temo que a irmã Jiang descobrirá que eu a denunciei. E que então ela me atacará e me deixará de lado. Mas se eu não disser nada, eu me sentirei muito culpada. Eu não sei bem o que devo fazer. Ver um problema, mas ter medo demais para relatá-lo, é sinal de um caráter corrupto e astuto. Na primeira vez em que eu denunciei alguém, eu me senti assim, igual a você. Aconteceu no verão, alguns anos atrás. Eu soube que a irmã Joe, uma líder, tinha designado o irmão Lee como diácono de rega, dizendo que seu calibre era bom e que sua comunhão nas reuniões era esclarecedora. Eu fiquei um pouco chocada com a notícia. Eu já tinha trabalhado com ele em meu dever, então sabia algumas coisas sobre ele. É verdade que ele falava bem e certamente tinha muito a dizer em sua comunhão. Mas grande parte era só doutrina literal e ele não sabia tratar de problemas práticos. Também era bastante arrogante e tendia a fazer as coisas do jeito dele. Tomava decisões no trabalho sozinho, sem discutir os assuntos com os outros. Com isso, houve problemas que prejudicaram o trabalho da Casa de Deus. A pessoa responsável tratou do problema com ele várias vezes, mas ele não queria aceitar e nunca mudou. Eu também lhe apontei seus problemas. Tudo o que ele fazia era justificar o seu comportamento. Ele nunca refletiu. Depois de um tempo, vi que ele era alguém que só declamava a doutrina, mas não conseguia aceitar a verdade. Um princípio para eleger líderes e obreiros na Casa de Deus é que eles devem ter um entendimento puro da verdade, ter responsabilidade e serem capazes de aceitar a verdade. E um diácono de rega deveria ser bom em resolver problemas com a verdade e fazer algum trabalho prático. A irmã Joe o nomeou diácono de rega só porque ele tinha um pouco de calibre e era afável ao falar. Isso não estava correto. Tem razão. Eu fiquei cada vez mais incomodada e quis compartilhar meus pensamentos com a irmã Joe. Mas na hora, eu hesitei. Como você sabe, também já fui diaconisa de rega. E fui demitida por não ter resolvido os problemas práticos das pessoas. Se eu levantasse dúvidas sobre a pessoa que a líder acabou de escolher, como isso me faria parecer? As pessoas diriam que eu acabara de perder aquele dever e que tinha inveja de quem ficou no lugar e que eu o estava criticando. E se dissessem que eu estava interrompendo o trabalho da igreja e me tirassem o meu novo dever? Eu pensei que seria melhor esquecer, manter as coisas simples, em vez de me arriscar e ter problemas. Então engoli as palavras quando já estava para abrir a boca. Mais tarde, eu ouvi que alguns irmãos de outro grupo já tinham trabalhado com o irmão Lee. E sentiam que ele não tinha um fardo e não era apto para servir como diácono. Então tive certeza de que estava certa sobre ele. E pensei que deveria conversar com a irmã Joe o quanto antes, para que o trabalho da Casa de Deus não fosse atrasado. Sim. Então, você falou com ela? Não. Já que a irmã Joe tinha nomeado o irmão Lee, se eu falasse disso com ela, isso não seria criticá-la na cara dela? Eu já tinha trabalhado com ela e descoberto que ela era arrogante, hipócrita e autoritária. Eu tinha conversado com ela sobre isso. Além de não aceitar, ela me repreendeu duramente quando fiquei num estado ruim depois disso. Então, se eu mencionasse um problema no trabalho dela, ela poderia achar que eu estava implicando com ela, que estava tentando fazê-la cair. E se ela dificultasse as coisas para mim?
Alguns anos atrás, quando minha irmã e eu apontamos algumas falhas de um líder, aquele líder nos acusou de formar uma panelinha e de conspirar e atacá-lo. Eu perdi o meu dever. Mais tarde ele foi exposto como anticristo e expulso. Mas fiquei sem um dever por muito tempo, porque estava sendo impedida pelo anticristo. A irmã Joe poderia não aceitar o que eu dissesse e encontrar uma desculpa para me tirar meu dever. A obra de Deus será encerrada muito em breve. Então é um tempo crítico para cumprir um dever. Se não pudesse cumprir um dever e preparar atos bons neste tempo, eu temia que perderia minha chance de ser salva. Isso valeria a pena? Esse pensamento me fez esquecer da ideia de mencionar o problema. Depois disso, ouvi alguns irmãos dizerem que desde que o irmão Lee tinha se tornado diácono de rega, ele só compartilhava a doutrina e se gabava. E que não estava ajudando as pessoas com seus problemas. Ele não assumia responsabilidade em seu dever. Dos recém-convertidos que cuidava, vários deixaram as reuniões por crer nas mentiras do Partido Comunista. Ele não lhes ofereceu comunhão a tempo. Por isso, alguns tinham abandonado a fé. Quando eu ouvi isso, percebi como era sério o problema. Sim. Se ele continuasse servindo como diácono de rega, isso só continuaria prejudicando o trabalho da igreja. E eu sabia que devia relatar isso. Mas na época, eu temia ofender a líder e me meter em problemas. Eu estava num dilema. Eu deveria relatar isso ou não? Tinha medo do impacto se eu relatasse. Mas se não relatasse, eu me sentiria muito culpada. Queria mencionar isso sem que nada desse errado. Esses pensamentos me assombravam constantemente, deixando-me distraída e inquieta. É exatamente como me sinto agora. Estou lutando com o medo, embora queira dizer alguma coisa. É realmente sufocante. Você acabou falando com ela sobre os problemas do irmão Lee? Uma vez numa reunião, um líder de grupo nos perguntou se tínhamos alguma opinião diferente sobre a promoção do irmão Lee e disse para lhe enviar uma mensagem. Fiquei animada ao ouvir isso e pensei que era uma oportunidade ótima. Ele estaria à frente de tudo e compartilharia um resumo das nossas opiniões com a líder, e ela não saberia quem tinha escrito. Se ela tentasse investigar, o líder de grupo seria uma proteção. Anotei os problemas que via e entreguei a ele. Na manhã seguinte, para minha surpresa, ele me disse que já tinha entregado à líder o que eu tinha escrito. Fiquei muito ansiosa assim que ouvi que ele não tinha compartilhado isso com a líder como opinião do grupo. Perguntei por que entregou minha mensagem original à irmã Joe. Ao ver minha reação forte, ele perguntou. Os pensamentos de todos foram repassados para a líder. E todos nós devemos ser honestos sobre nossa opinião. Por que a preocupação? Sim. Eu não soube responder a isso. Fiquei surpresa e um pouco envergonhada. Eu não sabia que o líder do grupo e os outros irmãos já tinham feito sugestões à líder. Eles tiveram a coragem de se manifestar. Por que então eu temia tanto falar? Vim para diante de Deus em oração e busca e refletir. Depois disso, li uma passagem das palavras de Deus. Vou lê-la para você. Certo. Consciência e razão deveriam ser os componentes da humanidade de uma pessoa. Ambos são os mais fundamentais e importantes. Que tipo de pessoa é essa que não possui consciência e não tem a razão da humanidade normal? Em termos gerais, é uma pessoa a qual falta humanidade. Uma pessoa de humanidade extremamente pobre. Analisemos isso de perto. Quais manifestações de humanidade perdida essa pessoa exibe, de modo que as pessoas digam que ela não tem humanidade? Quais características tais pessoas possuem? Quais manifestações específicas apresentam? Agem sem cuidado, se mantêm afastadas de tudo que não lhes diz respeito pessoalmente. Elas não consideram os interesses da casa de Deus nem a vontade de Deus.
Carecem de um fardo para testificar de Deus ou para cumprir seu dever. Carecem de um senso de responsabilidade. Algumas até permanecem caladas quando vem um problema em seu dever. Veem as perturbações dos outros, mas não fazem nada para impedi-los. Não consideram minimamente os interesses da casa de Deus, nem pensam nada sobre os próprios deveres ou responsabilidades. Elas falam, agem, se destacam, aplicam esforço e despendem energia só para a própria vaidade, prestígio, posição, interesses e honra. As ações e intenções de alguém assim são claras para todos. Ele aparece sempre que há uma oportunidade de honra ou de desfrutar alguma bênção. Mas quando não há oportunidade de honra ou assim que houver um tempo de sofrimento, ele desaparece de vista como uma tartaruga que retrai sua cabeça. Esse tipo de pessoa tem consciência e razão? Uma pessoa sem consciência e razão, que se comporta dessa forma, sente repreensão própria? A consciência desse tipo de pessoa serve a nenhum propósito. E ela nunca sentiu repreensão própria. Ela pode, então, sentir a repreensão ou disciplina do Espírito Santo? Não, não pode. Amém. As palavras de Deus descreviam o meu estado exato. Eu sabia que a líder estava indo contra os princípios. E vi que o irmão Lee não estava fazendo o trabalho prático como diácono de rega e impedia a entrada na vida aos outros. Eu deveria ter me manifestado para proteger o trabalho da igreja. Essa é a obrigação de todas as pessoas escolhidas de Deus. Em vez disso, eu temia que ofenderia a irmã Joe e que ela tiraria de mim o meu dever. Então, enfiei a cabeça na areia e fechei os olhos diante do problema. Eu compartilhei minha opinião com o líder do grupo por escrito. Mas não queria que a irmã Joe soubesse que fui eu, temendo as consequências disso. Percebi que eu só tinha pensado em meus próprios interesses. E deixei de pensar na casa de Deus. Eu carecia de consciência e razão. Eu tinha desfrutado de tanta rega e sustento das palavras de Deus, mas quando o trabalho da casa de Deus estava sofrendo, eu só pensei em me proteger. Eu não tinha nenhuma lealdade a Deus. Estava mordendo a mão que me alimentava. Eu não tinha nenhuma humanidade. Quanto mais pensava sobre isso, pior me sentia. E me perguntei: por que eu ficava tão ansiosa e com tanto medo quando me deparava com um problema? Dizer uma única palavra honesta era tão difícil para mim. Que tipo de caráter era esse que me controlava? Mais tarde, li uma passagem das palavras de Deus, que esclareceu tudo para mim. Vamos assistir a um vídeo dela. Vamos. Deus Todo-Poderoso diz: a maioria das pessoas deseja buscar e praticar a verdade, mas na maior parte do tempo só tem a determinação e o desejo de fazê-lo. Elas não possuem a vida da verdade dentro de si. Como resultado, quando deparam com forças malignas ou encontram pessoas perversas e más cometendo atos malignos ou falsos líderes e anticristos fazendo coisas de uma maneira que viole princípios, assim fazendo com que a obra da casa de Deus sofra perdas e prejudicando os escolhidos de Deus, elas depois perdem a coragem de se manifestar e se pronunciar. O que significa quando você não tem coragem? Significa que você é tímido ou inarticulado? Ou é que você não entende completamente e, portanto, não tem confiança para se pronunciar? Não é nada disso. É que você está sendo controlado por vários tipos de caracteres corruptos. Um desses caracteres é a astúcia. Você pensa primeiro em si mesmo, pensando: se eu me pronunciar, como isso me beneficiará? Se eu me pronunciar e desagradar alguém, como conviveremos no futuro? Essa é uma mentalidade astuta, certo? Isso não é o resultado de um caráter astuto? Outro é um caráter egoísta e mau. Você pensa: o que uma perda aos interesses da casa de Deus tem a ver comigo? Por que deveria me importar? Não tem nada a ver comigo.
Ainda que eu veja ou ouça acontecer, não preciso fazer nada. Não é responsabilidade minha. Não sou um líder. Essas coisas estão dentro de você, como se tivessem brotado de sua mente inconsciente e como se ocupassem posição permanente em seu coração. Elas são o caráter satânico corrupto do homem. Esses caracteres corruptos controlam os seus pensamentos e atam suas mãos e seus pés e controlam a sua boca. Quando você quer dizer algo no seu coração, as palavras alcançam seus lábios, mas você não as diz. Ou se chega a falar, suas palavras saem aos rodeios, deixando-lhe espaço de manobra. Você não fala com nenhuma clareza. Os outros não sentem nada depois que o ouvem, e o que você disse não resolveu o problema. Você pensa consigo mesmo: bem, eu falei, minha consciência está tranquila, cumpri com a minha responsabilidade. Na verdade, você sabe em seu coração que não disse tudo o que deveria, que o que disse não teve efeito algum e que o detrimento à obra da casa de Deus permanece. Você não cumpriu com a sua responsabilidade. Entretanto, fala em alto e bom som que cumpriu com a sua responsabilidade ou que não tinha certeza do que estava acontecendo. Você não está, então, totalmente sob o controle de seus caracteres satânicos corruptos? Ainda que aquilo que você pensa em seu coração e as coisas que você acredita que estão certas sejam positivas e de acordo com a verdade, você não é dono da sua boca, e o que você diz nunca corresponde ao que está em seu coração. Suas palavras precisam sempre ser processadas pela sua mente e os seus pensamentos antes que sejam ditas em voz alta. Os outros não sabem dizer qual é o significado por trás delas, e você fica muito satisfeito consigo. Você não se importa se o seu trabalho está feito ou não. Essa é a sua mentalidade. Amém. As palavras de Deus são claras. Não temos coragem de falar sobre problemas por causa de um caráter egoísta e astuto. Correto. Com as palavras de Deus, percebi que eu não estava protegendo o trabalho da casa de Deus, porque eu era escorregadia, egoísta e desprezível por natureza. Pensei em como eu sabia que a irmã Joe não estava seguindo os princípios e em como ele comprometia o trabalho da igreja por não fazer trabalho prático. Via tudo isso claramente. E sabia que eu deveria apontar isso, que isso ajudaria o trabalho da igreja. Mas não consegui reunir a coragem para me manifestar. Então, quando um líder do grupo nos perguntou, eu finalmente anotei a minha opinião. Mas quando descobri que ele tinha repassado aquilo diretamente para a líder, eu me senti exposta. Em todos os meus pensamentos e ações, eu quebrava a cabeça pensando em como me proteger para não correr o risco de perder nada. Embora estivesse ciente de que a vida dos irmãos e o trabalho da igreja estavam sofrendo, eu não estava praticando a verdade, nem compartilhando os problemas que eu via. Eu vivia segundo cada um por si e o demônio pega quem fica por último. Só se preocupe com o que afeta você. Pessoas sensatas sabem se proteger. E o prego que se destaca é martelado. Essas coisas controlavam meus pensamentos, mantendo-me sob seu feitiço e me tornando astuta e desonesta. Eu tinha fé e lia as palavras de Deus, mas não havia lugar para Deus no meu coração. Mal conseguia dizer uma coisa honesta, nem lançar luz sobre uma situação real. Eu estava agindo como lacaio de Satanás. Sim. Em uma existência patética, egoísta, desprezível e sem humanidade. Isso era realmente repugnante para Deus. Senti um remorso incrível àquela altura. E, em silêncio, fiz uma oração a Deus. Ó Deus, sou tão egoísta e astuta. Não assumi nenhuma responsabilidade quando vi um problema. E não pratiquei a verdade, nem protegi o trabalho da casa de Deus. Tenho sido patética. Deus, não quero mais viver desse jeito.
Por favor, salva-me disso. Quero praticar a verdade e te satisfazer. Eu me sentia um pouco mais confiante depois da oração. E parei de me preocupar com a reação da irmã Joe ao meu relatório. Graças a Deus. Ela demitiu o irmão Lee depois disso? Não. Ela não só não refletiu sobre si mesma por violar os princípios em sua nomeação, como também não mudou o dever do irmão Lee. Além disso, ela não estava lidando com problemas de projetos lentos ou ineficientes. Pensei que ela não aceitaria a verdade, nem faria qualquer trabalho real. Pelos princípios para discernir falsos líderes, era provável ela ser um deles. Eu queria denunciar isso aos superiores. Mas, de novo, hesitei. Se eu a denunciasse e ela descobrisse, o que ela pensaria de mim? Se não fosse demitida, mas continuasse como líder, ela procuraria pretextos para me oprimir? Pensei, esquece isso. Recusar-se a mudar ou a fazer trabalho prático era problema dela. Por isso, eu só deveria cumprir bem o meu dever. Então decidi esquecer tudo isso e deixar que tudo seguisse seu curso. Mas então você realmente deixou pra lá? Não exatamente. Algo aconteceu depois que teve um impacto grande sobre mim. E me deu a coragem para denunciar a irmã Joe. Pouco tempo depois, ouvi que havia um líder em outra igreja que tinha sido exposto como anticristo e expulso. Ele tinha feito muito mal em seu tempo como líder. E todo mundo sabia, mas não se manifestava. Ninguém em toda a igreja o denunciou. E nem mesmo após ele ter sido exposto e expulso, eles revelaram as coisas más que ele tinha feito. Eles não se responsabilizaram, alegando ignorância. A maneira como ele era defendido realmente ofendeu o caráter de Deus. Como resultado, todos na igreja tiveram que interromper seu dever para refletir. Isso me impressionou profundamente e me lembrou das palavras de Deus. Se uma igreja não tiver ninguém que esteja disposto a praticar a verdade, e ninguém que possa ser testemunha de Deus, essa igreja deve ser completamente isolada e separada das outras igrejas. Isso é chamado de enterrar a morte. É isso que significa expulsar Satanás. Se uma igreja tiver diversos valentões e eles forem seguidos por pequenas moscas sem discernimento, e se os congregados, mesmo depois de terem visto a verdade, ainda forem incapazes de rejeitar as amarras e a manipulação dos valentões, então todos aqueles tolos serão eliminados no fim. Essas pequenas moscas poderiam não ter feito nada terrível, mas são ainda mais enganosas, ainda mais escorregadias e evasivas. E todos assim serão eliminados. Nenhum permanecerá. Aqueles que pertencem a Satanás retornarão para Satanás, mas aqueles que pertencem a Deus buscarão a verdade. Isso é decidido pela natureza deles. Que todos aqueles que seguem Satanás pereçam. Nenhuma piedade será mostrada a tais pessoas. Que todos os que buscam a verdade sejam providos e desfrutem das palavras de Deus ao máximo. Deus é justo. Ele não mostraria favoritismo a ninguém. Se você for um diabo, então será incapaz de praticar a verdade. Se for alguém que busca a verdade, você jamais será levado cativo por Satanás. Isso está além de qualquer dúvida. As palavras de Deus me deram um senso de caráter majestoso e justo que não tolera ofensa, e de sua ira contra aqueles que não colocam a verdade em prática. Mesmo que por fora pareça que eles não tenham feito nada muito maligno, eles veem anticristos cometendo mal e não fazem nada para expô-los. Permitem que os anticristos arruinem o trabalho da casa de Deus, sem mexer um dedo. Estão abrigando anticristos e são ajudantes de Satanás. Isso é participar do mal dos anticristos e seriamente ofende o caráter de Deus. Sim. Considerando meu próprio comportamento, eu não era igual? Eu tinha lido tanto das palavras de Deus e ganhado algum discernimento. Vi que uma líder não seguia os princípios, não aceitava a verdade, nem fazia trabalho prático. Isso tinha sido um obstáculo real para o trabalho da casa de Deus. E ela era uma líder falsa. Mas eu não queria ofendê-la e me prejudicar. Então ignorei porque não me afetava. Achava que eu não tinha a ver com ela mudar ou não.
eu tinha desfrutado do sustento de Deus, mas ainda assim ficava do lado de Satanás. Vi os interesses da casa de Deus sendo afetados, mas eu era indiferente. Eu não era igual a Satanás. Eu ainda cumpria um dever. Mas Deus estava de olho em cada coisinha que eu fazia. Eu sabia que se não me arrependesse, isso incitaria a ira de Deus e eu seria eliminada. Verdade. Isso era um pensamento assustador. Orei a Deus e me arrependi imediatamente. Deus. Joe interrompeu o trabalho da igreja, mas não pratiquei a verdade e não a denunciei só para me proteger. Tenho trabalhado para Satanás. Sou tão rebelde e repugnante. Deus, me arrependo diante de ti e peço que tu me ilumines e me guies para praticar a verdade. Graças a Deus. Agora posso ver que não denunciar um falso líder ou obreiro é proteger Satanás e ser seu ajudante. Isso é praticar o mal. Sim. Na época eu me perguntei, por que eu tinha tanto medo de denunciar os problemas de um líder? O que eu temia de verdade? Durante minha oração e busca, encontrei isso nas palavras de Deus, que me ajudaram a entender melhor o problema. Que tal você ler? Certo. Qual é a atitude correta em relação a um líder ou obreiro? Se o que ele faz é certo, então você pode lhe obedecer. Se o que faz é errado, você pode expô-lo. Até se opor a ele e discordar. Se ele não consegue fazer trabalho prático e revela ser um falso líder, ou obreiro, ou um anticristo, você pode rejeitar sua liderança e denunciá-lo e expô-lo. Já que não entendem a verdade, porém alguns dos escolhidos de Deus são covardes e não ousam fazer nada. Eles dizem, se o líder me expulsar, para mim acabou. Se ele fizer com que todos me exponham ou abandonem, então eu não serei mais capaz de crer em Deus. Se eu deixar a igreja, então Deus não vai me querer e não me salvará. A igreja representa Deus. Essas formas de pensar não afetam a atitude de tal pessoa em relação a essas coisas? Poderia realmente ser verdade que se o líder o expulsar, você não pode mais ser salvo? A questão de sua salvação depende da atitude de seu líder em relação a você? Por que tantas pessoas têm tal grau de temor? Toda a obra, ou todas as palavras de Deus sobre o destino da humanidade, lidarão com as pessoas de acordo com a essência de cada um, sem o menor erro. E nem um único engano. A emoção ou intenção humana interferem somente no trabalho humano. A obra de Deus é sumamente apropriada. Ele simplesmente não acusa nenhuma criatura falsamente. Amém. Amém. Depois de ler isso, eu vi que eu não ousava denunciar a líder porque minha perspectiva estava toda errada. Estava pensando que um líder podia determinar meu futuro e destino. Por isso, se ofendesse um líder e ele me restringisse, não me permitindo cumprir um dever, eu perderia a esperança de salvação. Via os líderes como superiores até a Deus. Eu não era uma crente de verdade. Era uma incrédula. Nosso destino está nas mãos de Deus. O meu desfecho, se eu posso ser salva plenamente, cabe inteiramente a Deus. Nenhum ser humano pode decidir isso. Embora tivesse sido maltratada por apontar problemas com o líder, mais tarde, os irmãos perceberam que ele era um anticristo e ele foi removido da igreja. Eu não tinha perdido minha chance de ser salva por sofrer com o tratamento injusto de um anticristo, mas desenvolvi discernimento sobre anticristos e aprendi algumas lições. Há alguns irmãos e irmãs que expõem e denunciam falsos líderes e anticristos para proteger o trabalho da casa de Deus. E então os falsos líderes e anticristos os atacam. Podem ser até expulsos da igreja. Mas se tiverem fé verdadeira e continuarem a compartilhar o evangelho, continuarão tendo a obra do Espírito Santo e a orientação de Deus. Então, quando o anticristo for exposto e removido, eles poderão voltar para a igreja. Isso me mostrou que Deus é justo e que a verdade reina na casa de Deus. Deus governa sobre tudo. Sim. Pensei na igreja que não expôs o anticristo e fechou os olhos
diante de seus atos malignos, ignorando o que não a impactava, permitindo que o anticristo perturbasse a igreja. Eles não eram oprimidos e podiam continuar cumprindo seu dever na igreja, mas estavam abrigando um anticristo, colocando-se contra Deus. Foram desprezados e rejeitados por Deus. Sim. Pensando nisso, percebi como é sério o problema de não denunciar um falso líder. Também vi o caráter justo de Deus que não tolera ofensa. E fiquei com um certo medo e realmente me odiei. Isso me fez praticar a verdade. Graças a Deus. Graças a Deus. E me lembrei das palavras de Deus. Não haja sempre a seu favor. Nem sempre considere seus interesses próprios. Não pense em seu status, prestígio ou reputação. Não considere interesses humanos. Pense primeiro nos interesses da casa de Deus e faça deles a sua primeira prioridade. Considere a vontade de Deus. E primeiro pondere se você tem sido impuro ao cumprir o seu dever. Se você tem sido totalmente leal e responsável. Se deu tudo de si. E se você considerou sinceramente o seu dever e o trabalho da casa de Deus. Você deve considerar essas coisas. Amém. As palavras de Deus também me mostraram um caminho adiante. Eu devia colocar os interesses da casa de Deus em primeiro lugar. Devia priorizar isso. E renunciar aos meus motivos errados. Meus interesses não poderiam vir antes. Assim, anotei os problemas que tinha visto e me preparei para relatar isso. Graças a Deus. Naquele momento, a irmã Liu e as outras irmãs me disseram que também tinham percebido que a irmã Joe não fazia trabalho prático e não demitia pessoas de calibre baixo, que eram sempre desleixadas em seu dever com a desculpa de não conseguir encontrar candidatos apropriados. Isso tinha causado muitos danos ao trabalho da Casa de Deus. Ela não estava tratando os problemas de longa data na igreja e não estava escolhendo as pessoas com base nos princípios. De acordo com os princípios, a irmã Joe era uma falsa líder. Escrevemos uma carta denunciando-a. Graças a Deus. Quando alguns líderes superiores analisaram a situação, eles confirmaram que a irmã Joe nunca fez trabalho prático, que era ditatorial, ignorava os arranjos de trabalho e usava seu status para controlar outros. Ela foi identificada como uma líder falsa e removida. O irmão Lee foi considerado inapropriado como diácono de rega e recebeu outro dever. Todos os tipos de sentimentos vieram à tona em mim quando soube do resultado. Vi que na casa de Deus, Cristo e a verdade realmente imperam. E senti mais confiança e força para praticar a verdade. Fui tomada de gratidão a Deus. Graças a Deus. Sou tão grata pelas palavras de Deus que me libertaram aos poucos daquelas filosofias satânicas e me deram a coragem para praticar a verdade, para denunciar uma líder falsa e viver com alguma dignidade pessoal. Graças a Deus. Sua comunhão realmente abriu meus olhos. Eu sei que também devo praticar a verdade, defender os princípios e proteger o trabalho da casa de Deus. Graças a Deus.